Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 1. Eren olhou para si mesmo no espelho enquanto terminava de lavar o rosto. Ele estava com uma aparência áspera, mesmo com o banho e a refeição quente da noite passada. Sua camisa estava fora enquanto ele molhava o cabelo e o prendia em um coque para mantê-lo longe dos olhos. Era quase meio-dia, e Eren precisava terminar de se arrumar para a chegada de Sergei ao hotel. Eren ainda se sentia cansado, especialmente com todos os pensamentos que atormentavam sua mente, mas ele sabia que precisava se concentrar no trabalho em questão. Lute, apenas lute, Eren pensou consigo mesmo, mas as palavras se recusaram a sair de sua boca. Ele se sentia cansado e não conseguia falar. Continue seguindo em frente. Eren disse para si mesmo. Só continue seguindo, em frente. Ele disse novamente, lutando um pouco mais. Ele ouviu a porta se abrir atrás dele e olhou para ver uma jovem Izuru, ou melhor, uma mulher japonesa, entrando na sala. Quando ela viu Eren, ela deu um grito agudo de surpresa, curvando-se repetidamente, repetindo algo que Eren assumiu ser um pedido de desculpas. Eren não se importou com ela, já que lhe disseram que ele precisava sair ao meio-dia, então eles já tinham uma equipe de limpeza. Ele vestiu uma de suas camisas e colocou a outra na sacola que tinha da loja. Então ele vestiu seu moletom, certificando-se de colocar o capuz para cima para esconder melhor seu rosto. Ele passou pela garota que estava com o rosto vermelho. Eren caminhou até o saguão e saiu pela porta, onde viu Sergei esperando por ele ao lado de um veículo preto. Ele tinha um cigarro branco na boca que Eren reconheceu como um cigarro Marleyan. Aí está você, garoto. Sergei acenou para ele. Entre, temos uma longa viagem pela frente. Sergei disse. Eren entrou pela porta esquerda do veículo e se maravilhou com a tecnologia ao redor dele. Ele viu o interior de alguns veículos marleyanos, mas eram alavancas e rodas rudimentares comparadas à precisão do veículo japonês. A viagem será pela costa oeste do Japão, onde conseguiremos armas. Sergei disse enquanto entrava no banco do motorista e ligava o veículo. Para onde está indo? Eren perguntou. Caras novos não fazem perguntas. Sergei disse, olhando para Eren. Você prova a si mesmo, eu te conto os detalhes. Até lá, precisamos saber que você não é um rato. Eren deu de ombros, sem se importar muito com isso, já que só precisava de algum dinheiro até encontrar uma maneira melhor de sobreviver. Ele estava desesperado, mas não iria investir em um estilo de vida como esse. Você quer fast food? Sergei perguntou. Eren deu de ombros. Sergei parou em um prédio amarelo e laranja que tinha algum tipo de comunicador ou rádio do lado de fora. Depois de falar em japonês, ele parou em uma janela na pequena trilha. Eren notou que seu sotaque era muito ruim, já que até ele conseguia notar a diferença de qualidade entre um falante nativo de japonês e Sergei. Coma. Ele disse, tirando o que parecia ser um sanduíche realmente gorduroso com carne. Estes são os melhores. Ele disse. O que foi? Eren perguntou. É cheeseburger. Sergei respondeu enquanto mordia. No meu país, eu pude experimentar quando eles abriram o primeiro em Moscou. Foi o melhor que já comi, muito melhor do que a nossa comida. Moscou? Eren perguntou. Capital da União Soviética, embora agora se chame Rússia. Sergei explicou. Você é realmente burro. Ele riu, o que irritou Eren. Eren deu uma mordida. Ele não tinha dúvidas de que se Sasha estivesse ali, ela choraria de alegria com o sabor e o tempero. O gosto era o que Nicolo serviria a eles. Durante toda a sua vida, ele sempre comeu carne bovina sem graça e, após a queda da Muralha Maria, a carne se tornou extremamente rara. Ele não conseguia dizer quais temperos eram usados. A única maneira de Eren temperar a carne era usar sal, que era extremamente caro e nem mesmo o salário de seu pai como médico era suficiente para comprá-la consistentemente. Bom, não? Perguntou Sergei. Sim, o gosto é bom. Eren disse em tom baixo. A comida ocidental é uma das melhores. Eu nunca gostei de comida japonesa, mas é muito mais saudável que a comida ocidental. Sergei riu. Depois de comer no carro, Sergei pediu para Eren jogar o lixo fora e começou a dirigir até o destino. Foi uma longa viagem até o destino deles. Já estava escuro quando chegaram lá. A velocidade era incrível para Eren. Era difícil dizer, mas ele imaginou que era mais ou menos a mesma velocidade de um movimento ODM de aceleração máxima. Ele não conseguia realmente julgar, já que há uma linha tênue entre estar em um veículo e voar pelo ar. Eles estavam bem no meio da floresta a essa altura, dirigindo por estradas sinuosas que eram quase impossíveis de ver sem as luzes brilhantes na frente do veículo. Eren imaginou que era lua nova, já que não conseguia ver nenhuma luz natural.
Já que estavam transportando armas ilegais, Eren imaginou que eles escolheram essa data pela escuridão que ela traria. Eles pararam em uma pequena clareira na lateral da estrada. No centro havia uma pequena van com algumas pessoas ao redor. Além de quão estranho era que um grupo de pessoas estivesse parado no meio de uma clareira à noite, não havia nada imediato que os fizesse parecer suspeitos. No entanto, Eren não tinha dúvidas de que eles provavelmente estavam carregando algumas armas. Sergei saiu do carro e andou até os homens. Eren notou que eles pareciam japoneses, mas tinha características sutis que os tornavam diferentes. Havia 6 no total ao redor da van. No chão, havia algumas caixas que Eren imaginou serem as armas. Sergei foi até ele e falou em uma língua que Eren não reconheceu. Ele ouviu Zoru o suficiente para reconhecer os sons, mas isso era diferente. Ele podia dizer que ele não estava falando em japonês. Um homem respondeu de volta, também na mesma língua nova que Eren não conseguia distinguir. O líder do grupo fez sinal para que um homem abrisse as caixas, mostrando armas com as quais Eren não estava familiarizado. Sergei pegou um caderno e começou a anotar algumas informações enquanto olhava. A maioria delas eram pistolas que ele não reconheceu, assim como algumas mais longas que ainda pareciam muito mais curtas do que um rifle martleiano. Depois de concordar com o que viu, Sergei fez sinal para que eles colocassem tudo na van. Sergei pediu para Eren voltar para o carro e começou a dirigir. Eles começaram a dirigir de volta para a estrada com a van seguindo logo atrás. Eren ficou quieto, sem fazer perguntas. Ele sabia que Sergei não diria nada mesmo se ele fizesse, então ele ficou de boca fechada. Parecia que as coisas estavam indo muito fácil. Sergei diminuiu a velocidade do carro ao perceber que havia 2 carros bloqueando a pequena estrada rural. O que há de errado? Eren perguntou. Você os conhece? Não, eles não fazem parte da rota. Sergei disse. Precisamos virar. Sergei foi interrompido. De repente, o vidro explodiu na frente deles, seguido por estrondos altos. Eren, como se por puro instinto, ajoelhou-se o máximo que pôde no assento para, esperançosamente, evitar ser baleado. Sergei fez o mesmo, quase errando as balas que atingiram perto deles. Dermo. Sergei chegou no que Eren presumiu ser sua língua nativa. Quem são eles? Eren perguntou. Pode ser um grupo Yakuza, presumiu Sergei. Yakuza? Perguntou Eren. Eles são os grandes jogadores deste país e parece que querem um golpe fácil. Sergei disse. Ele tirou uma pistola de sua jaqueta, uma que Eren não conhecia. Mantenha a cabeça baixa, nós os pegaremos quando eles... Sergei foi interrompido novamente quando um membro da Yakuza caminhou até a janela deles com uma pistola, com a intenção de matá-los. Eren notou que havia outra pistola no casaco de Sergei pelo ângulo em que estava. Eren rapidamente enfiou a mão no casaco e a agarrou. Ele esperava que estivesse pronta para disparar, já que não sabia como operá-la, então apontou para o Yakuza e atirou. O homem caiu após levar alguns tiros no peito e no rosto. Eren sabia que precisava se mover rápido, caso contrário eles morreriam. Ele abriu a porta e deslizou para fora, tentando ficar o mais perto possível do chão. Após ouvir uma pequena pausa no tiroteio, Eren correu para a linha das árvores, esperando obter alguma cobertura das árvores enquanto se dirigia para o bloqueio. Eren correu ao longo da linha das árvores, garantindo que ficaria dentro da visão visual da estrada para que ainda pudesse ver graças às luzes dos carros. Quando chegou perto, ele correu para fora da linha das árvores e começou a atirar com uma mão nos homens. Embora Eren não fosse tão bom quanto muitos outros membros do Scout no ODM, ele ainda era um dos melhores no Survey Corp. Ele passou anos após recuperar as paredes aprendendo a combinar pistolas ODM e Martleian, assim como o resto de seus companheiros. Ele era extremamente preciso enquanto se movia e se sentia mais confortável atirando com uma mão. É por isso que no momento em que ele saiu correndo da linha das árvores, todos os membros da Yakuza estavam mortos. Eren deu um passo para trás quando Sergei passou pelos 2 veículos que bloqueavam seu caminho, criando um buraco e parando na frente de Eren. Entra, garoto! Ele gritou. Eren entrou no lado do passageiro do veículo novamente e foi o mais rápido que pôde, enquanto a van ficou logo atrás. Eu não tenho munição. Eren disse calmamente. Sergei enfiou a mão no casaco novamente e tirou o que pareciam ser carregadores. Eram pequenos e Eren nunca viu carregadores usados para pistolas. Ele viu carregadores para metralhadoras e até mesmo alguns rifles pequenos, mas nunca uma pistola. Eren pegou os carregadores e os colocou no bolso. Ele começou a olhar para a pistola para ver onde eles estavam guardados. Ele notou um botão perto do polegar e o apertou, observando enquanto um carregador no punho era empurrado para fora. Ele o jogou para fora do punho e colocou um novo.
Ele ouviu um clique e teve certeza de que estava totalmente lá. O topo da arma estava aberto, então ele presumiu que era o mesmo que uma pistola Marlin e puxou-a ligeiramente para trás, observando enquanto o topo da arma batia para frente e carregava uma nova bala. Mas tem mais caras, disse Sergei, observando enquanto homens da Yakuza saíam da linha de árvores à frente deles, na esperança de tentar acertá-los. Eren colocou metade do corpo para fora da janela e começou a atirar. Ele ainda estava usando uma mão e pôde confirmar que Sergei estava indo tão rápido quanto seu antigo equipamento ODM. Ele sorriu com o pensamento, já que, por mais suave que o veículo fosse, Eren conseguia alinhar facilmente seus tiros. Enquanto eles passavam, a maioria dos homens da Yakuza morreu devido à mira precisa de Eren. A maioria foi atingida na cabeça ou no peito, então Eren foi capaz de incapacitá-los rapidamente, mesmo que eles pudessem se curar dos ferimentos mais tarde. Depois que passaram por aquele grupo, não viram mais nenhum homem. Parecia que estavam livres. Sergei deu um suspiro de alívio quando a luta acabou. Eren olhou para a arma novamente, ainda confuso sobre o que exatamente era. Ela tinha um design interessante e aparentemente mantinha as balas no punho em vez de na frente, como uma pistola marliana. Estou impressionado, garoto, disse Sergei. Achei que não conseguiria me controlar. Perguntou Eren. Sim, na verdade, caso contrário você estaria armado desde o começo. Ele disse em um tom prático. Eren deu de ombros, já que não se importava muito com a opinião do homem mais velho. Ele não estava ali para ficar do lado de ninguém, apenas para ser pago. Normalmente eu testo caras em trabalhos pequenos. Vejo se eles estão dispostos a fazer o trabalho sem que a moral atrapalhe. Sergei disse. Eu não esperava briga, mas estou feliz que você consiga fazer o que precisa ser feito. Vou considerar isso um elogio, disse Eren. Onde você aprendeu isso? Sergei perguntou. Nenhum homem que eu conheci consegue usar uma arma assim. Não tão rápido ou tão preciso. Não é tão difícil. Eren deu de ombros, não querendo falar sobre seu passado. Posso dizer que você teve treinamento. Ex-soldado provavelmente. Sergei se perguntou em voz alta. Você é analfabeto, então não pode ser soldado dos Estados Unidos, os padrões são muito altos. Talvez da Legião Estrangeira Francesa. Não. Eren disse novamente. Ah, bem, não vou forçar coisas pessoais. Sergei deu de ombros. Embora você seja bom com armas. Burro, mas habilidoso. Eren começou a ficar irritado por ser chamado de burro. Ele era alfabetizado, embora não fosse Armin, ele ainda se saiu bem durante seus dias no Cadet Corp em estudos acadêmicos. Aqui, disse Sergei, entregando-lhe algum dinheiro. Já. Eren perguntou. Você merece, você fez bem. Sergei disse. Eu estava planejando originalmente pagar 50.000 ienes para o primeiro emprego, mas você fez bem. São 200.000 ienes, bom para um mês para a maioria das pessoas. Eu agradeço. Eren disse, guardando o dinheiro no bolso. Recomendo que você aprenda números, para que as pessoas não lhe deem menos quando perceberem que você é burro. Ele disse, apontando para os símbolos nos cantos das notas. Eren presumiu que eram os números. Obrigado. Eren disse, irritado por ser chamado de burro novamente. Houve um longo silêncio que se seguiu, principalmente porque Eren e Sergei estavam focados na estrada para garantir que não houvesse mais surpresas. Eren teve que apertar os olhos quando o vento começou a bater em seus olhos devido à falta de vidro na frente do veículo. Estamos levando armas para Tóquio, disse Sergei. Pensei que você não confiasse em mim. Eren disse. Eu confio em você o suficiente para me envolver. Sergei disse. É seguro dizer que eu estaria morto. Você não é um policial disfarçado, já que não lutaria assim. Então você pode saber. Para que servem? Perguntou Eren. Espiões chineses na cidade, tentando espionar o governo. Ele disse. É por isso que são todas pistolas, embora alguns dos rifles sejam para algumas gangues. Eles precisam de armas, os espiões, quero dizer. Eren perguntou. O governo chinês trabalha com gangues em Tóquio, precisa de proteção. Sergei disse. Eu faço poucas perguntas, então não sei detalhes completos. Ele disse. Então você vende para todo mundo? Eren perguntou. Um dos melhores traficantes do país. Difícil movimentar armas. Não importa se os rivais compram de mim. Todos eles precisam de mim, embora alguns fiquem um pouco burros. Ele disse enquanto mencionava os membros da Yakuza agora mortos que eles deixaram para trás. Você só trafica armas? Perguntou Eren, preocupado com a possibilidade de se envolver com escravidão. Às vezes contrabandeiam pessoas, mas não escravos.
Sergei esclareceu. Mercadoria humana não é boa para a imagem. Embora espiões em movimento e membros de gangues sejam. Sergei disse. É difícil imaginar que você tenha moral. Eren disse, fazendo Sergei rir. Moral? Eu não tenho moral. Ele disse. Lidar com pessoas é ruim para os negócios. Uma pessoa escapa e toda a operação está arruinada. A maioria das pessoas que você conhece nesses jogos não consegue pensar o suficiente para esconder a cara. Então depois de um tempo a coisa toda some quando a polícia se envolve. Eren sabia que eram meias verdades. As melhores mentiras são aquelas com um pouco de verdade. Mas, novamente, Eren não tinha espaço para falar. Mesmo que Sergei trabalhasse com tráfico humano, ele ainda seria um santo para um crime como genocídio. Eren relaxou um pouco depois de outra rodada de silêncio. Ele continuou focado caso houvesse mais pessoas, mas estava se sentindo um pouco melhor. Na manhã seguinte, mamãe. Eu quero sorvete. Ruby gritou na loja, fazendo-a silenciá-la. Não se preocupe, Ruby-chan, nós vamos pegar um pouco para você, mas você precisa ficar quieta enquanto estivermos fora. Ela sorriu amorosamente para a filha. Eles estavam fazendo algumas compras rápidas de supermercado, então Ai estava vestida com seu disfarce normal. Seu cabelo longo estava preso em um rabo de cavalo e escondido sob um chapéu, enquanto seus olhos estavam cobertos por grandes óculos de sol. Ela optou por usar uma máscara médica hoje, já que a qualidade do ar estava um pouco ruim devido às notícias relatando níveis mais altos de poluição atmosférica. Além disso, a poeira amarela estava começando a ser um problema novamente, já que nos meses de inverno, a areia da Mongólia acaba sendo soprada pela China e para a Coreia e o Japão. Ainda não havia neblina visual, mas ela queria garantir a segurança dos pulmões dela e de seus filhos. Ela estava atualmente empurrando um carrinho de bebê que segurava as duas crianças, enquanto seu braço segurava uma cesta com vários alimentos que ela pegou. Eles estavam esperando na fila para pagar. Você pode, por favor, manter isso com Ruby-chan? Ai pediu a filha. Eu não gosto disso, mamãe. Ela reclamou. Ela sempre pareceu ter uma aversão incomum a máscaras médicas. Ai leu sobre o porquê online, principalmente, aprendeu que às vezes as crianças têm os hábitos e tolerâncias mais incomuns. Às vezes, as crianças podem ficar desconfortáveis se o vento as atingir, especialmente em uma idade tão jovem. Não é tão ruim, Ruby. Aqua disse enquanto ficava irritado com sua irmã. Aqua estava brincando com o telefone de Ai que ela o deixou usar enquanto estavam na fila. Ela presumiu que ele estava apenas entediado quando pediu para pegá-lo emprestado, então ela o deixou. Ela se perguntou se ele estava assistindo ao YouTube ou algo assim. Aqua era muito melhor em usá-lo. Ela ouvia crianças pequenas reclamarem não importa o que acontecesse quando havia algo em seus rostos, mas ele parecia confortável com ele. Eu simplesmente não gosto disso. Ela disse tristemente. A tristeza em sua voz quase partiu o coração de Ai. Ela não sabia o porquê, mas parecia tão genuína. Essa não era sua cara de beicinho normal quando ela queria alguma coisa. Eu estava como se houvesse alguma razão específica para ela não gostar de ter uma. Que tal a gente te dar uma máscara melhor? Ai disse, olhando para as máscaras perto do caixa. Elas ainda eram máscaras médicas, mas tinha desenhos fofos e divertidos. Ok, Ruby concordou. Essa é minha boa menina. Ai sorriu, beliscando gentilmente as bochechas da filha, fazendo-a chorar um pouco. Depois de pagar pela comida, Ai a empacotou em sacos de pano que trouxe de casa. Ela precisava economizar dinheiro e ajudou não ter que pagar por sacolas plásticas, já que a maioria das lojas dá desconto se você trouxer sua própria sacola. Uma das muitas maneiras que o Japão estava tentando evitar o desperdício. Ela saiu com as crianças até um carro que as esperava. Obrigada pela carona, Miyako-san. Ai cumprimentou a esposa do presidente de sua empresa. Ela ajudava Ai a dirigir quando ela precisava pegar coisas para o apartamento ou para as crianças, a fim de tentar manter Ai longe dos olhos do público o máximo possível. Isso garantiu que ela mantivesse sua identidade e paradeiro seguros de perseguidores. Sem problemas. Ela dispensou. Ela sempre ficava irritada quando tinha que fazer isso, mas começou a se importar com a jovem e seus gêmeos. Ai colocou o carrinho no porta-malas do carro enquanto colocava as crianças no banco de trás. Ela sempre andava no banco de trás com elas quando saíam juntas para poder passar mais tempo com elas. Ah, isso é tão bom. Ela suspirou quando tirou a máscara. Ela sentiu que conseguia respirar um pouco melhor agora que estava no carro e havia melhor qualidade do ar. Pelo menos as máscaras ajudam a proteger sua identidade, comentou Miyako-san. Se a qualidade do ar fosse ruim todos os dias, eu não precisaria que você me levasse. Ela riu.
Você acha que alguém viu você? Ela perguntou. Não, pelo menos ninguém me reconheceu. Ela confirmou. Mamãe era super sorrateira, Ruby disse animadamente. Sim, éramos como espiões. Ela riu, continuando a piada da filha. Sim, sem a máscara idiota. Ela disse tristemente. Ai notou de novo. Ela ainda não sabia por que sua filha ficaria triste por usar uma máscara. Ela conseguia entender uma criança ficando irritada, mas isso não era normal. Pelo menos com base no que ela leu. Era como se algo tivesse acontecido para tornar o uso de uma máscara algo traumático para ela. Bem, não se preocupe. Ai sorriu. Eu comprei uma super divertida para você. Ela tirou outra máscara. Era uma máscara médica de novo, mas tinha um desenho fofo de um personagem de anime que Ruby às vezes assistia. Ruby disse irritada. Eu vou aceitar, mas não vou gostar. Ela bufou, pegando a máscara. Ai riu um pouco da exibição dela. Pelo menos isso pareceu normal comparado ao seu olhar abatido. Os olhos dela vagaram até o filho à sua direita, que ainda estava brincando com o telefone. Ele parecia tão focado e intenso quando olhava para o telefone. Os olhos dele eram tão intensos, como se ele fosse muito mais velho do que seu eu de 3 anos seria. Ele agia mais como um menino mais velho que estava se preparando para a escola do que como uma criança. Deve ser que ele leva o cuidado com a irmã tão a sério desde que era mais velho. Ela se perguntou como ele seria quando jovem. Sem dúvida, se ele mantivesse aquela expressão, ele seria extremamente popular com as garotas. Ele já tem aquele olhar sério que muitas garotas achariam atraente em um garoto de quem gostam. Talvez ele seja um pequeno destruidor de corações quando estiver no ensino médio. Aqua se animou quando sentiu que alguém estava olhando para ele. Ele virou a cabeça apenas para encontrar sua mãe olhando para ele. Ela normalmente não fazia isso, então estava meio estranho para ele. Ai gritou por dentro quando ele fez uma cara confusa que o fez parecer tão fofo. O quê? Ele perguntou a ela. A coragem desse menino, como se uma mãe precisasse de um motivo para encarar seu lindo garotinho. Os 2 bebês dela eram as coisas mais fofas do planeta. Especialmente quando faziam coisas fofas como fazer beicinho ou fingir chorar. Ah! Ai! Pare! Aqua gritou. Ai o agarrou e começou a beijar seu rosto em um ataque cruel e devastador. Ela começou a fazer cócegas em seu pescoço enquanto ria de sua miséria por ter sido atacado por sua mãe. Aqua sempre foi tão séria, então ela precisava provocá-lo para fazê-lo rir. Pare de tentar escapar do Aquacan. Ela gritou fingindo estar magoada. Pare de brincadeira aí atrás. Miyako-san disse da frente. Você me assustou. Ai, eu posso sofrer um acidente. Desculpe. Ai riu enquanto parava de atacar Aqua. Miyako-san balançou a cabeça diante da exibição. Ai pode ser mãe, mas ainda ser tão jovem significava que ela ainda agia como uma criança às vezes. Sério, ela não só toma conta das crianças, mas também tem que tomar conta da adolescente adulta do idol. Obrigado, Miyako-san. Aqua disse enquanto tentava se consertar. Seu cabelo estava uma bagunça completa, e suas roupas estavam amarrotadas. Aqua-chan, não pareça tão adulta. Ai fez beicinho, antes de perder a compostura e rir um pouco. Sim, ai. Ele disse, ainda usando o nome dela. Embora ela estivesse acostumada, ainda doía quando ele se recusava a chamá-la de mãe ou mesmo algo formal. Ele sempre a chamava pelo nome, o que era estranho para uma criança. O que você estava olhando, Aqua-chan? Ela perguntou, pegando seu telefone de volta, que caiu ao lado deles quando ela o atacou. Nada demais, disse Aqua. Ai engasgou levemente em choque. Ela esperava algo como o YouTube ou algo a ver com programas infantis. Talvez até mesmo uma navegação aleatória. Em vez disso, ele estava olhando as notícias dos eventos que aconteceram ontem à noite nas regiões ocidentais do Japão. Houve uma guerra de gangues relatada entre o que se supôs serem grupos opostos da Yakuza. Vários membros da gangue Yakuza estavam mortos na rua em uma parte rural do país, claramente assassinados com armas de fogo. Como eles tinham armas sempre foi um mistério para Ai, já que armas eram ilegais no Japão. A história não mostrou nenhum detalhe gráfico do assassinato, mas havia imagens borradas dos homens mortos para o público ver. Agora, por que uma criança de 3 anos teria qualquer necessidade ou interesse em ler algo assim estava além da compreensão dela. O que você estava olhando, Aqua-chan? Ai perguntou. O que foi? Perguntou Miyako-san. Foi aquela guerra de gangues da Yakuza que aconteceu ontem à noite, disse Ai. Eu li sobre isso. Miyako-san disse. É perturbador como esse tipo de coisa pode acontecer. Mãe, o que é uma Yakuza? Ruby perguntou. Ai notou que Aqua olhou para ela como se ela tivesse feito uma pergunta idiota. Por que é uma pergunta idiota?
Uma criança não deveria saber o que é isso. Ela decidiu não tocar no assunto. Eles são pessoas muito más. Ai declarou. Eles são pessoas que machucam os outros e não se importam com ninguém além de si mesmos. Achei que eles só estivessem em shows, disse Ruby. Miyako-san. Ai reclamou. Porque eles estão assistindo coisas sobre Yakuza. Ela notou que Ruby e Aqua estavam tensas, claramente culpadas por assistirem coisas que não deveriam. O que você quer dizer? Miyako perguntou. Eu nunca os deixo assistir nada que não seja desenho animado. Ai notou Aqua gesticulando para Ruby ficar quieta, apenas para rapidamente tentar parar antes que ela olhasse para ele. Aqua realmente começou a parecer um pouco preocupada quando Ai olhou feio para ele. Aqua-chan, você está mostrando programas ruins para sua irmã? Ela perguntou. Não, Ai, nós não assistimos nada disso. Ele disse, o que Ai não só não percebeu que era verdade, mas ele também não conseguia contar a ela o verdadeiro motivo pelo qual eles sabiam sobre a Yakuza. Não era como se ele pudesse dizer que gostava de dramas policiais enquanto estava na universidade, quando não tinha provas chegando. Infelizmente, Ai interpretou tudo como se ele estivesse assistindo coisas que não deveria. Precisamos garantir que compramos um serviço de trava para crianças na nossa TV, ela disse. Você não deveria estar assistindo coisas assim na sua idade. Ou navegando nas notícias sobre coisas ruins como essa Aqua-chan. Ela disse. Eu só estava curioso, Ai. Ele disse. Eu queria saber o que está acontecendo. Bem, você não precisa agora. Ela disse, colocando o telefone na bolsa. Você é muito jovem para ficar pesquisando coisas sobre isso. Aqua suspirou e decidiu deixar o assunto de lado. Ela estava tão preocupada com a criação mental deles e queria garantir que eles não vissem nada que pudesse levá-los por caminhos ruins. Especialmente porque, quando crianças, eles não conseguiam processar completamente as realidades mais duras do mundo como adultos como ela. Como ela, certo. Ai não era adulta. Ela é uma adolescente burra que engravidou aos 15 anos e mal consegue sustentar a si mesma e aos filhos. Depois das compras, ela tem apenas 20.000 ienes restantes que precisam durar até o fim da semana antes do próximo show. Mesmo assim, as vendas de ingressos e produtos têm caído ultimamente, e o presidente estava assumindo que seu cheque seria de 150.000 ienes dessa vez. Depois dos impostos e contas, ela pode sair com menos de 80.000 ienes. Como se sentisse sua aura triste, Ruby decidiu abraçar sua mãe, o que a fez se sentir melhor instantaneamente. Ela amava o quão afetuosa Ruby era e seu coração derreteu. Ela não se importava com o quanto ela iria bagunçar. A faria de tudo para se dedicar a ser uma boa mãe. Por que eles brigaram com a mamãe? Ela perguntou, referindo-se à notícia. Porque eles são maus, Ruby-chan. Ai disse. Qualquer um que tenha armas ou faça coisas ilegais são pessoas más. E se você encontrar alguém assim, você foge. Ela deu um sermão. Certo. Ruby disse animada. E se eles tentarem machucar a mamãe, Aqua e eu protegeremos você. Ela sorriu. Ai olhou para o filho que levantou uma sobrancelha para as palhaçadas da irmã. Ele deu de ombros, como se concordasse parcialmente. Oh. Ai perguntou. Bem, estou feliz por ter meus queridos filhos para me proteger. Se alguém tentar alguma coisa, vou deixar vocês lutarem contra eles. Ela sorriu. Ai deu pequenos socos de brincadeira em Ruby, que imitou um movimento de arte marcial bloqueando e dando pequenos socos em Ai. Ela riu com sua filha, que continuou proclamando quão incrível ela era em luta. Ai se abaixou no assento e deu um pequeno beijo em Ruby na pequena exibição. Miyako, que estava assistindo a toda a exibição pelo espelho retrovisor, balançou a cabeça para as palhaçadas da jovem. Ela deveria ser um pouco mais séria como mãe, mas não havia dúvidas de que a exibição aqueceu seu coração. Noite anterior Sergei teve que estacionar o carro perto da cidade e comprar um novo que ele armou. Com todos os buracos de bala neste, ele certamente chamaria a atenção das autoridades. Especialmente porque haveria policiais na área onde o tiroteio aconteceu em minutos. Depois de fazer a troca, Sergei e Eren chegaram ao armazém onde a entrega estava acontecendo. Havia mais agentes chineses se encontrando com eles, então Sergei tirou as armas da van e as entregou. Após uma rápida inspeção, o homem responsável entregou o dinheiro a Sergei e foi embora. Eles colocaram as caixas em outro carro e se prepararam para sair do armazém. Eren ficou perto do carro, mantendo os olhos na entrada caso fossem atacados novamente. Ele manteve a arma de Sergei na linha do cinto para ter acesso fácil a ela. Nada mal para uma primeira missão, não é? Disse Sergei, caminhando até Eren. Poderia ter sido melhor, disse Eren. Bem-vindo ao comércio de armas. Sergei riu. Quando você vende coisas que matam, às vezes as pessoas tentam te matar.
Acho que sim. Eren deu de ombros. Você é muito sério. Sergei disse. Você precisa de uma mulher na vida. Eren ignorou o comentário, preferindo olhar para a entrada enquanto observava os chineses saindo do armazém. Preciso da arma de volta, disse Sergei. Eren colocou a mão na linha do cinto e tirou a pistola e entregou a Sergei. Sergei a colocou de volta no casaco e se certificou de que estava segura. Tenho mais uma caixa para entregar, disse ele, apontando para a que ainda estava no chão. Sergei abriu e olhou para algumas das armas. Eram todas pistolas, pelo que Eren conseguiu reunir. Havia tantos tipos diferentes que ele não conseguia realmente dizer o que eram. Droga! Sergei disse. O que houve? Eren perguntou. Eles me deram um pedaço de merda, ele disse, sacando o que parecia ser uma pistola marliana. Tinha exatamente a mesma aparência, com as balas alojadas na frente da arma. Parecia bonita pelo que Eren podia dizer. Era gravada por toda parte e tinha um revestimento de metal mais claro do que as pistolas Marlian mais escuras. Não parecia ter um revestimento prateado, apenas um pouco mais brilhante do que ele esperava. O cabo tinha um mesmo formato, mas parecia ser feito de um material de cor bege. Parece bonito para mim. Eren deu de ombros. É uma imitação chinesa idiota. Ele disse irritado. Como assim? Eren perguntou. Deveria ser o Mauser C97 autêntico dos anos 1940. Mas olhe para ele, ele não atira com um Mauser 7,62 alemão. Ele atira com Tokarev 7,62 russo. Ele disse irritado. É uma pena. Eren deu de ombros, sem se importar muito. Eu ia vender para um colecionador, mas eles decidiram cagar no meu cereal. Ele olhou para o objeto, irritado. Ainda parece bom, pode render um preço decente, comentou Eren. A qualidade é boa. A gravura é bem feita, e o cabo é de marfim. Mas o problema é que não é uma peça de colecionador. Sergei reclamou. As pessoas cobram muito por itens raros e autênticos. Este é apenas um Mauser modificado, não uma produção original. Então você não pode vendê-lo? Eren perguntou. Não se eu quiser manter a reputação. Sergei disse. Você pega. Ele jogou a arma para Eren, que a pegou. Sério? Eren perguntou. Pense nisso como um bônus em cima do ien. Sergei disse. Não tem utilidade para isso. Custou-me dinheiro para obtê-lo, mas não retornará. Eren inspecionou a arma. Parecia muito bonita. O cabo de marfim era habilmente trabalhado, e as gravuras eram muito detalhadas. Havia uma águia estampada e gravada em ambos os lados do carregador interno e tinha uma asa esculpida em ambos os lados do cabo de marfim. Era muito chamativo para Eren, mas ele gostou. Parecia familiar em suas mãos. Aqui. Sergei disse, jogando algumas caixas em Eren. 100 cartuchos Tokarev com 5 pentes Tripper. Pergunte-me se precisar de mais munição depois. Mas da próxima vez as balas custam dinheiro. Ele disse. Eren deu de ombros e colocou as caixinhas no bolso do moletom enquanto colocava a pistola Marlian na linha do cinto na parte inferior das costas. A arma ficaria ali e ainda estaria escondida pelo moletom. E agora? Perguntou Eren. Precisamos arranjar um lugar para você ficar. Sergei disse. Você se saiu bem, mas não pode ficar em um hotel para sempre. Muito caro. Alguma ideia de onde eu posso ir? Eren perguntou. Sergei pensou por um momento, mas teve uma boa ideia. Posso deixar você ficar no complexo de apartamentos que um amigo meu administra. Ele disse. É mesmo? Eren perguntou. Ele vai dar desconto. Sergei disse. Ele geralmente deixa pessoas alugarem sem mostrar identidade ou ter documentos. Muitas pessoas usam isso porque não querem ser rastreadas. Isso é útil, disse Eren. Não é perfeito, você precisa de identidade e passaporte falsos. Não vai ajudar se for escaneado ou inserido digitalmente, mas pode passar no teste de visão. Sergei disse. Eren decidiu não perguntar o que ele quis dizer com inserido digitalmente. Ele sentiu que seria inútil, dado que a tecnologia aqui é muito avançada. Embora, como Sergei estava passando por muita coisa para ajudá-lo, Eren sabia que isso implicava que ele faria muito mais trabalho para ele. Sergei pegou uma caixinha preta, deu algumas batidinhas, levou até o ouvido e começou a falar. Eren sabia que era um tipo de rádio ou telefone, mas como não tinha fio, era obviamente muito mais avançado que seu mundo. Nem Marley conseguiria fazer algo tão avançado. Sergei falou em japonês, então Eren não sabia o que ele estava dizendo. Ele parecia estar pechinchando sobre o preço ou os termos do acordo, então Eren apenas o deixou falar. Depois de um momento, ele desligou e colocou o pequeno telefone no bolso. Boas notícias, temos espaço para você, disse Sergei.
Presumo que você vai me deixar lá? Perguntou Eren. Claro. Sergei disse. Nós vamos te levar agora. Eren entrou no carro novamente e esperou enquanto Sergei entrava também. Ele ligou o carro e começou a dirigir. É um lugarzinho legal. Poucas pessoas vivem aqui. Sergei disse. Perfeito para eu ficar escondido. Eren disse. Tá. Sergei disse. Boas notícias também. Tem uma mãe solteira morando perto do seu apartamento. Pode ser bom para se divertir. Sergei sugeriu. Não estou interessado em uma esposa. Eren disse com desdém. Quem falou em esposa? Sergei riu. Mães solteiras são perfeitas. Em um país como esse, elas são menosprezadas e têm dificuldade em encontrar um homem. Sempre dispostas a se divertir. Ele riu, dando um tapinha nas costas de Eren. Ela também é jovem, sua idade. É perfeito. Acho que estou bem. Eren disse com desdém. Você não precisa fazer muita coisa. Só fale com ela, leve-a para comer algumas rosas. Talvez consiga uma refeição boa. Sergei disse. Sempre tem prostituta se você preferir pagar. Eren ignorou seu discurso enquanto olhava pela janela. Ele realmente não se importava com uma mulher aleatória morando ao lado dele em um apartamento. Eren nunca realmente focou em nenhum tipo de relacionamento, já que ele estava sempre brigando. Ele tem certeza de que a mulher é legal, mas ele realmente não se importa em falar com ninguém, a menos que seja relacionado à sobrevivência. Eren olhou para Sergei, sabendo que isso significava que a única pessoa com quem ele poderia falar era ele, se esse fosse o caso. Eren suspirou com o pensamento de, em vez disso, queria se concentrar em dormir um pouco esta noite. Fim da parte 1.